Bem-vindo ao panorama desta terça-feira, dia 5 de janeiro. E na edição de hoje você vai ver: no giro de notícias, novo valor do salário mínimo já está em vigor no país. Artistas e espaços culturais têm mais prazo para acessar o auxílio emergencial. Brasil monta rede de pesquisa para enfrentar a Covid-19. Veja também: fadiga e perda de memória são algumas das sequelas possíveis da Covid-19. No quadro Pense Direito de hoje, você vai saber como são calculadas as penas de crimes cometidos no Brasil. E ainda, a Academia Caratinguense de Letras dá posse à nova diretoria. Você vai ver essas e outras notícias agora no Panorama. Começou a valer no dia 1º de janeiro o novo salário mínimo reajustado para R$ 1.100. O aumento de R$ 55 no valor tem como objetivo ajudar a manter o poder de compra dos trabalhadores neste ano. São as pessoas mais carentes da economia que necessitam ou vivem diretamente atrelados à questão do salário mínimo. Como esse índice só vai ser divulgado na primeira quinzena de janeiro, o governo já se antecipa, colocando um percentual maior do que estava se esperando, já apostando que haverá uma alta nessa inflação. O governo federal prorrogou o prazo de pagamento do auxílio emergencial para artistas e espaços culturais. A chamada Lei Aldir Blanc tem um nome em homenagem ao escritor e compositor de 73 anos que morreu após contrair a Covid-19 em maio, no Rio de Janeiro. A prorrogação do uso dos recursos da lei para 2021 é necessária para dar mais tranquilidade e tempo aos secretários municipais e estaduais de cultura de repassarem os recursos e usarem os saldos ainda existentes em outras ações. A ciência foi uma das principais armas de combate à Covid-19 no ano passado. E para fortalecer a luta contra a pandemia, cientistas, órgãos do governo do Brasil e universidades federais criaram uma rede de pesquisa no país. Nós também desenvolvemos em tempo recorde um teste de ELISA para a Covid-19 em apenas 5 meses. Esse teste foi desenvolvido, transferido o know-how e ele já se encontra em fase de registro por Biomanguinhos e escalonamento da produção. Nós estamos com uma ciência no Brasil que responde muito bem aos investimentos que recebe. Como vocês viram, todos nós somos testemunho de que hoje, para a sobrevivência no planeta, nós dependemos da ciência, nós dependemos da vacina. A coordenação dos esforços de planejamento e de investimento que vem sendo realizado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação é de central relevância a esse processo, não apenas em um período como este que vivemos, mas para garantir que o Brasil possa retomar sua trajetória de crescimento social e econômico. O Casu Hospital Irmã Denise informou que mais pacientes que haviam sido internados por causa da infecção pelo novo coronavírus estão curados. São eles: Sinadir Campos, de 57 anos, moradora de São João do Manteninha; Maria Aparecida Souza, de 59 anos, residente em Frei Lago Negro; e Custódio Teodoro, de 68 anos, de Caratinga. Parabéns para eles que venceram a luta contra a Covid-19 e para toda a equipe do Casu. No último mês de agosto, a OMS reconheceu a existência de sequelas a longo prazo da Covid-19 após uma videoconferência com o diretor-geral e pacientes de várias nacionalidades afetados por sintomas persistentes da doença. Fadiga, mal-estar e perda de memória são algumas das manifestações apresentadas por pessoas recuperadas, segundo um estudo feito em 56 países. Desculpa, gente, mas é o meu normal isso. Subir as escadas de casa há 7 meses virou um problema para Elizabeth. Meus sintomas começaram em maio. Eu tive uma grande hemorragia, então por isso que me conduziu até o PS. Aí chegando lá, a médica fez os procedimentos, aí viu que minha saturação estava 83 e falou que eu estava com sintomas do Covid. E aí eu fiquei internada por 7 dias. Aí eu quase morri, fiquei com as sequelas. Agora subindo a escada eu canso, dirigindo eu canso. Se eu for pegar tipo bolsa pesada assim eu fico cansada ainda.
Esses sintomas também foram relatados por cerca de 3.700 pacientes em 56 países que participaram do estudo coordenado pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Depois de 7 meses de recuperados da Covid-19, os entrevistados disseram ainda sentir fadiga e mal-estar após algum esforço físico. Os efeitos ainda não podem ser considerados sequelas da doença. A partir do momento que o sistema imunológico combateu, foi tomado todo cuidado, a medicação melhorou o processo inflamatório, é um processo de recuperação. Eu não vou falar que é uma sequela. Alguns pacientes têm mais, outros pacientes têm menos. O estudo também revelou que 15% dos homens tiveram algum tipo de disfunção sexual após a doença. Nas mulheres, o percentual foi de 8%. 26% delas apresentaram alterações no ciclo menstrual. Mais da metade dos entrevistados também citaram algum tipo de disfunção cognitiva, como a dificuldade de concentração ou perda de memória. Elizabeth, que mostramos no início da reportagem, tem uma clínica de estética e precisou reaprender o passo a passo dos procedimentos. Todas as vezes eu tenho que ficar olhando os protocolos para que eu possa fazer os procedimentos corretamente. Especialistas explicam como o vírus age no cérebro. O vírus entra pelo nervo olfatório e vai ter uma ação nos neurônios cerebrais, ou uma ação direta ou uma ação secundária devido à inflamação que acontece nos vasos. Tem paciente que tem alteração de memória recente, às vezes um pouquinho de memória tardia, tem delírios, tem confusão. Você já teve curiosidade de saber como são calculadas as penas de crimes cometidos no Brasil? É o que você vai saber agora no quadro Pense Direito de hoje. Confira! A aplicação da pena criminal no Brasil passa por alguns critérios. O juiz, quando condena alguém por um crime, na sequência é obrigado a aplicar a pena. É a consequência lógica de uma condenação a aplicação de uma pena. E para fazer isso, ele tem que passar por alguns critérios. No Brasil, nós adotamos o chamado sistema trifásico. Nós temos 3 fases pelas quais o juiz irá concretizar a aplicação da pena. Então, pegamos o exemplo aí do crime de furto. O crime de furto simples, previsto lá no artigo 155 do Código Penal, prevê a conduta de subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. É a conduta, por exemplo, daquele que subtrai um telefone celular de outra pessoa, subtrai dinheiro, desde que não empregue violência ou grave ameaça. Então, esse é o furto. Então, a pessoa praticou um furto, foi condenada, e lá no Código Penal nós temos uma pena mínima e uma pena máxima para o furto. A pena mínima é de 1 ano e a pena máxima é de 4 anos para o furto simples. O juiz, então, ele vai partir dessa premissa, dessa pena mínima e dessa pena máxima abstratamente prevista na lei, para poder concretizar ali a pena daquele caso específico. Então, vamos pegar o exemplo do furto aí. O juiz inicia, então, a dosagem da pena, a dosimetria, chamada dosimetria, e vai para a primeira fase, que é a fase em que ele vai aferir, ele vai observar a presença do que a gente chama de circunstâncias judiciais. Estão previstas lá no artigo 59 do Código Penal, são as circunstâncias judiciais. São as, por exemplo, a culpabilidade do crime, o quão reprovável é aquele crime, os antecedentes daquela pessoa que praticou aquele crime, se ela tem maus antecedentes, isso será considerado, a conduta social, a sua personalidade, os motivos do crime, as circunstâncias do crime e as consequências do crime. Então, vamos pensar aqui, percebam que eu falei 8 circunstâncias. Para cada uma delas que o juiz entende como desfavorável, ele vai aumentar a pena em 1/8 nessa primeira fase da dosagem. Então, vamos pegar aqui 2 como desfavoráveis, o juiz vai aumentar em 2/8. Vamos pegar aqui os motivos do crime e as consequências do crime. O juiz entendeu que eles são desfavoráveis no caso concreto, são piores do que se esperaria de um furto normal, por exemplo, né? Do que se esperaria da média de um furto. Então, ele pega essas 2 aí, ele vai
aumentar a pena em 2/8, ele parte da pena mínima, que é 1 ano, porque o furto simples tem uma pena mínima de 1 a 4 anos, ele parte da pena mínima, que é 1 ano, aumenta em 2/8. 1 ano mais 2/8, nós temos aí 1 ano e 3 meses, ok? A próxima etapa, então, é a segunda fase, onde o juiz vai verificar a presença de agravantes e de atenuantes. São agravantes e atenuantes, por exemplo, a reincidência é uma agravante, o estado de embriaguez pré-ordenada, que é quando a pessoa bebe para poder tomar coragem para praticar o crime, isso é uma agravante, isso piora a pena. E tem uma atenuante aqui, por exemplo, que é a menoridade relativa, que é a pessoa que tem entre 18 e 21 anos. Na data do fato, menoridade relativa. Tá? Não é menor de 18, não. É entre 18 e 21 anos. Maravilha. Vamos pensar que no nosso caso, aqui no nosso exemplo, então, a pessoa é reincidente e também agiu em estado de embriaguez pré-ordenada. Para cada agravante, o juiz aumenta a pena em 1/6. Então, aqui no caso, são 2 agravantes, aumenta em 2/6, 1 ano e 3 meses mais 2/6, nós teremos 1 ano e 8 meses. Aí, na próxima etapa, é a etapa das causas de aumento ou diminuição. Nós temos aqui, por exemplo, como causa de diminuição de pena, a tentativa. Vamos supor, então, que esse crime ele foi um crime tentado, não foi um furto consumado, mas foi um furto tentado. Na tentativa, o juiz, ele, reconhecendo a tentativa, ele terá que diminuir a pena entre 1/3 a 2/3. Pode ser 1/3, pode ser 2/3, ou pode ser qualquer fração intermediária aí dentro desse patamar, né? Então, vamos pensar aqui que ele resolve diminuir a pena em 1/3 em razão da tentativa. Aí nós temos a pena de 1 ano e 8 meses, até então, que nós chegamos a ela, e aí ele vai aplicar a redução de 1/3, 1 ano e 8 meses menos 1/3, vai dar aproximadamente 1 ano, 1 mês e 10 dias. Então, resumidamente, assim funciona a aplicação da pena no Brasil. No Panorama, você fica sabendo sobre as ofertas do mercado de trabalho. Confira agora no quadro Oportunidades. Auxiliar administrativo, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo e conhecimentos de informática, pacote Office. Auxiliar administrativo, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Auxiliar de pessoal, auxiliar de departamento pessoal, com experiência na carteira de trabalho em departamento pessoal, ensino médio completo e conhecimentos de informática, pacote Office. Auxiliar em saúde bucal, com ensino médio completo e curso ASB ou TSB. Balconista padaria, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Mecânico eletricista de veículos automotores, ônibus, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. Operador de caixa, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Pedreiro, com experiência na carteira de trabalho. Recepcionista atendente, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Vendedor porta a porta, com ensino médio completo e experiência em vendas, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil, ou agendando atendimento presencial no link www.mg.gov.br/agendamento. Uma dica: não esquecer de incluir nos objetivos profissionais a vaga desejada para que apareça no seu cadastro. Na última segunda-feira, a Academia Caratinguense de Letras realizou a cerimônia de posse à nova diretoria. O evento aconteceu por meio de videoconferência para manter o distanciamento social. A cerimônia contou com a presença dos acadêmicos e de alguns convidados. De acordo com o regimento da ACL, os membros da nova mesa diretora, efetivos e suplentes, terão um mandato de 2 anos. O então presidente, professor Eugênio Maria Gomes, passou o cargo para a professora Lígia Maria dos Reis Matos. Em seu discurso, Eugênio destacou a satisfação em fazer parte de uma importante instituição da cultura de Caratinga. Não encerro aqui um ciclo de minha vida. Ao contrário, apenas dou continuidade a um ciclo iniciado já há muito tempo, um ciclo dedicado à arte das palavras, à arte de traduzir em letras, frases e orações o que vai no coração do ser humano.
um ciclo dedicado à literatura, agora já quase na posição de presidente emérito dessa honrada academia. Ostentarei para sempre, com muito orgulho, esse título, pois para mim foi e sempre será motivo de imensa honradez ter presidido a ACL. Desde que aqui cheguei, em 30 de março de 2013, por convite do mestre e amigo, professor Munir Ali Saigre, fundador e presidente emérito dessa instituição, tenho me esforçado para o fortalecimento da academia, sempre com fundamento na legislação pertinente e nos instrumentos balizadores das atividades de uma academia de letras séria como é a nossa. A nova presidente declarou que assumir o cargo é uma missão honrosa e, ao mesmo tempo, desafiadora. Isso por causa da importância do nome de seus antecessores. Além de Eugênio Maria Gomes, presidiram a ACL os professores Hélio Amaral e Munir Ali Saigre. Nossa orquestra há de afinar instrumentos e executar as mais lindas melodias com graça, melodia e harmonia. Drummond, grande poeta das Minas Gerais, já disse que no meio do caminho encontra-se uma pedra. É fato. Mas as pedras rolam, deslocam-se. Assim os obstáculos. Pretendo superá-los com o apoio dos companheiros da diretoria, com a compreensão dos nobres cidadãos e com a colaboração e os esforços dos ilustres companheiros. É como mulher, amiga das letras, cidadã caratinguense, que hoje, com a ajuda de Deus, dos membros desta casa, que libertos de preconceitos, confiaram na minha condição feminina e na minha pequena via literária, assumo comovida a presidência da Academia Caratinguense de Letras. Estamos chegando ao fim do Panorama de hoje. As reportagens desta edição você encontra nas nossas redes sociais. Obrigada pela audiência e companhia. Vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta. Até lá!